palavra ao Dr. Adroaldo da Cunha Portal, secretário do Regime de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, que terá o tempo aqui. Eu vou dar para todos 10 minutos com mais 5, mas se necessário, darei mais 5. Obrigado, senador Paim, grande prazer estar aqui. Agradeço o seu convite e da comissão para voltar a essa casa. Estive aqui algumas vezes ao longo de 1 ano e meio na condição de secretário de Previdência. É sempre bom voltar ao lugar onde eu vivi os últimos 25 anos para falar de um tema que é tão caro a todos nós, particularmente a mim nesse 1 ano e meio, mas ao senhor durante toda uma vida pública dedicada a esse tema. Eu lembro, senador, que a primeira oportunidade que eu tive de estar aqui no Senado Federal para falar de Previdência, eu tinha assumido o cargo, acho que há uns 15 dias, e o senhor me convidou para vir aqui. Eu lembro que aquele dia foi a comemoração dos 100 anos da Previdência no plenário. E eu lembro que aquele dia eu vim aqui para fazer uma choradeira, né? Para contar das mazelas, né, que nós havíamos encontrado na Previdência Social, depois de 6, 7 anos de desmantelamento, de sucateamento da Previdência Social. Vim aqui para falar sobre aqueles represamentos gigantescos que nós encontramos. Nunca é demais lembrar que lá em 2023, no início do ano, o presidente Lula assumia com um passivo na Previdência de 2,5 milhões de pessoas aguardando pelo reconhecimento de direito de aposentadorias, pensões, salário maternidade, auxílio-doença e os benefícios assistenciais também que são operados pelo INSS, como o BPC. O quadro era muito grave e eu já falo dele e o que aconteceu ao longo de 1 ano e meio. Mas eu começo lembrando que é sempre bom, quando falamos de Previdência, partirmos de uma premissa não equivocada. A Previdência Social, desde que no país, acho que desde os anos 90, né, quando se implementou um modelo de economia neoliberal, a Previdência passou a ser o patinho feio da esplanada. É o lugar onde é o sumidouro de gastos, onde os recursos públicos se vão numa quantidade astronômica. E é óbvio, nós investimos, o ministro Lupe gosta muito de falar, né, que Previdência não é gasto, é investimento. Nós investimos 900 bilhões de reais por ano em pagamentos de benefícios previdenciários. E atendemos hoje mais de 40 milhões de pessoas. Com todo respeito ao nosso vizinho, a Argentina, isso é quase a população do nosso país vizinho, cobertos por Previdência. É importante dizer que esse nosso modelo, ele não tem nada parecido no mundo, nem em números percentuais de cobertura, nem em números absolutos. Lembrando que a cobertura previdenciária de quem está na idade economicamente ativa, de 18 a 59 anos, ultrapassa os 70% no Brasil. Nós não temos nada parecido no mundo inteiro. O nosso modelo de previdência, ele é admirado. Desculpa a interrupção, mas fica no seu raciocínio. É que o senhor Silberto Silva, que é um dos líderes da COBAP, ele chegou nesse momento em nome da COBAP. Eu já dizia, Silberto, tanto que você estava deslocando para cá, e já falei também do evento do dia 21, que será um grande evento. Aí você terá a palavra no momento adequado. Volto a palavra para o doutor Adroaldo, mas fica aqui o nosso cumprimento ao Silberto Silva aí, que está aqui como se comprometeu que estaria. Mas eu dizia, presidente, o nosso modelo de previdência, ele é admirado e espanta o mundo pela grandiosidade. Não só pelo fato de que o Brasil é um país continental, com uma população gigante, mas pelo fato que os percentuais de cobertura previdenciária não tem nada parecido no mundo. Como eu dizia, na faixa economicamente ativa de 18 a 59 anos, nós temos uma cobertura previdenciária bem superior a 70%. Nada disso em comparação no mundo. Nem mesmo, presidente, os chamados estados de bem-estar social, onde a cobertura e o lastro, né, de rede social é muito bom, já foi muito melhor há 20, 30 anos atrás, mas o nosso modelo ele difere porque ele é majoritariamente previdenciário, a cobertura previdenciária. A nossa previdência é sustentada pela contribuição de trabalhadores e empregadores. Esse modelo não tem nada parecido no mundo. Mesmo assim, nós encontramos no início do ano passado, quando chegamos ao governo, uma situação muito grave. Eu arrisco dizer hoje, com base nos números, que nós encontramos o maior represamento da fila da Previdência de todos os tempos. E eu não falo isso a esmo, fui estudar os números e eu não consigo localizar
momento da história da Previdência que nós tivéssemos uma fila de 2,5 milhões de pessoas aguardando por benefício, que nós tivéssemos 1,2 milhões de pessoas esperando por perícia médica. Ou seja, quem aguarda por perícia, em tese, a esmagadora maioria das pessoas, ela está sofrendo algum tipo de incapacidade para o trabalho, ela tem algum nível de deficiência aliada à vulnerabilidade. Ou seja, ela aguarda por um benefício que vai garantir a sua subsistência. Quando eu disse que nós tínhamos uma fila de 1.200.000 pessoas esperando, é importante dizer que, naquele momento, há 1 ano e meio atrás, o tempo de espera médio de uma pessoa, eu vou falar um pouquinho de perícia médica, porque ela dá um exemplo do que é a realidade dos outros benefícios. E também porque a perícia médica, desde 2019, está sob competência lá e administração da secretaria que eu coordeno. O tempo médio de espera era de aproximadamente 100 dias. Então, senador Paim, se alguém se afastava do trabalho por incapacidade temporária e necessitava de auxílio-doença, além desse benefício ser um benefício de subsistência, ele também era de substituição de renda. De uma hora para outra, a pessoa tinha a sua renda suspensa. E o tempo médio de espera era de 100 dias. Eu aprendi ao longo da vida a não gostar de médias, porque as médias geralmente escondem algo pior do que a média. Na média, no Brasil, ninguém passa fome, não é verdade? Só que muita gente come muito bem e outras pessoas passam fome. Era isso, exato. 12 milhões ainda passam fome. Era isso que acontecia. Enquanto em Porto Alegre, alguém tinha que aguardar 40, 45 dias para fazer uma perícia médica, no Nordeste do Brasil, o tempo de espera estava variando, de acordo com a cidade, entre 260 e 365 dias. Ou seja, naquele período, quanto ao auxílio-doença, o INSS dizia mais ou menos assim para o cidadão: seu João, dona Maria, você tem capaz para o trabalho, estou marcando a tua perícia médica para daqui 6 meses, para daqui 9 meses, para daqui 1 ano, mas fique tranquilo. Quando você fizer a perícia, nós vamos te pagar tudo retroativo, com juros. Até lá, você se vira para comprar comida, para comprar remédio, para pagar o aluguel. Nós tínhamos convertido o auxílio-doença, que era um benefício de, além de ser de subsistência e que é de substituição de renda, nós tínhamos transformado esse benefício no benefício indenizatório. Ou seja, devo, não nego, pago quando puder, quando a fila der conta de te receber. Durante os primeiros meses desse governo, o presidente Lula, sua equipe de ministros, o ministro Lupe e o Ministério da Previdência, buscaram alternativas e discutiram soluções para um quadro que era extraordinário. Era um quadro de absoluta emergência. Quando eu falei que no auxílio-doença, é importante lembrar que estava nessa mesma situação quem, por exemplo, tinha que fazer perícia médica do benefício de prestação continuada, que não é um benefício previdenciário, não é pago pela Previdência, né, sai do orçamento da assistência, do MDS, mas que a operação é nossa. A primeira medida adotada pelo presidente Lula, autorizada por ele, foi a criação do Programa de Enfrentamento à Fila, o PEPS. Programa que permitiu tanto ao INSS quanto à perícia médica, dentro da capacidade operacional que tinha na época, aumentar a produtividade. No caso da perícia médica, isso nos deu condições de ir mês a mês reduzindo o tamanho daquela fila. Resumindo, a fila, que era de 100 dias no Brasil, hoje é de 34 dias. De novo, né? Estou eu aqui falando em média. A média esconde ainda realidades ruins. Se em Porto Alegre o tempo de espera era de 40 a 45 dias, e hoje é de 4 dias, alguém agenda em Porto Alegre uma perícia na segunda e faz na sexta, no Nordeste do Brasil, o tempo de espera ainda é de 77. Ou seja, é muito menor do que era. Só para ficar claro, porque depois pode nos cobrar lá, 4 dias... Para a realização da perícia. Esse é o tempo de Porto Alegre. Está muito rápido o auxílio-doença no Rio Grande do Sul, e eu ainda vou rapidamente detalhar isso. Enquanto isso, no Nordeste... Não posso assegurar aqui tranquilamente. Claro, muita gente não sabe, né? Que Porto Alegre, em 4 dias, tu tem a tua perícia média. Eu vi no plenário que tem alguns que não concordam, mas vou deixar de falar. Claro. Mas eu achei importante, viu? Importante. Eu quis destacar. Nós temos em Porto Alegre uma centralização na realização de perícias médicas. Foi um modelo implementado por Temer e Bolsonaro que eu não gosto. Então, Porto Alegre, praticamente as perícias são feitas, quase todas elas, na BI Partenon. Tenho viajado ao Brasil e conheço os locais. Esse número de 4 dias
é o número que vigorou de janeiro até agora, na primeira quinzena de julho. Agora, nós jogamos um número tão para baixo que está permitindo nós cumprirmos o que manda a lei. A lei estabelece que benefícios previdenciários de longa duração devem passar por revisão. Então, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, os estados e todos os estados do Sudeste, eles adquiriram uma capacidade operacional satisfatória que está permitindo a gente incluir na agenda a realização de um benefício, análise de revisões, as famosas revisões, que a lei manda fazer. Então, em Porto Alegre, nós colocamos na agenda agora no mês, na segunda quinzena de julho e de agosto, a realização de 60 mil perícias de revisão no Rio Grande do Sul. E isso, obviamente, que vai ser absorvido pela capacidade operacional e vai, durante 44 dias, que é o tempo que nós calculamos para realizar todas essas revisões, nós vamos ter uma variação do tempo médio, que ele vai, durante 3, 4, 5 semanas, subir um pouco o tempo de espera, mas Porto Alegre dá para fazer, né? Se você tem 4 dias para realizar as revisões, precisar levar 10 ou 15, durante 3 ou 4 semanas, é viável. Mas quem entrar no meu INSS para agendar uma perícia médica, vê que os tempos desabaram no Sul, desabaram em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais, os tempos reduziram muito. Por exemplo, no Nordeste, que eu falava aqui, o tempo ainda é de 77 dias, como média, e média de novo, esconde números ruins. Tem lugares em que o tempo de espera era, no Nordeste, de 1 ano. E esse tempo de espera hoje caiu para em torno de 5 meses ainda, senador, é muito ruim. Mas é uma recuperação de capacidade operacional que aponta para esses números aqui. Nós tínhamos uma fila, e aí a apresentação pode ir para a tela. Aqui na primeira tela da apresentação que eu trago, o senador Paim mostra que nós tínhamos um estoque de quase 1.200.000 perícias no primeiro semestre do ano passado. Primeira página, pode passar. Enquanto coloca, eu vou explicando aqui. No primeiro semestre do ano passado, nós tínhamos 1.178.000 pessoas na fila, e hoje a fila é de 566 mil. É uma fila equalizada, porque a esmagadora maioria dessas pessoas é o fluxo do mês. A Previdência Social recebe, entre requerimentos de perícia e requerimentos iniciais de aposentadoria, 1 milhão de novos requerimentos por mês, sendo que em torno de 400 mil são de perícia médica. Então, quando nós temos uma fila hoje de 566 mil, nós estamos quase no fluxo. Estamos no fluxo no Sul e Sudeste, resolvendo todos os atendimentos ao longo do mesmo mês. Mas ainda temos um excedente aqui no Nordeste brasileiro por baixa capacidade operacional, né? Eu tenho o mesmo número de peritos médicos no Sul que tenho no Nordeste. Mas o Sul do país tem 29 milhões de habitantes e no Nordeste 60 milhões. Então ainda é um problema de capacidade operacional. O presidente Lula acabou de autorizar a realização. Pode voltar às telas? Até a primeira. O presidente Lula autorizou o aumento em 23% das vagas de perito médico para o Nordeste. Então, é o primeiro enfrentamento com o concurso lá, para reduzir com 23% de aumento da capacidade operacional. A gente vai melhorar muito e muito rapidamente os números. Nós temos uma meta de realizar, né, de obter junto ao governo, a contratação de 1.000 peritos até o final do governo do presidente Lula. E isso vai nos dar uma condição operacional estabilizada. A apresentação, que eu vou deixar à disposição para os senhores, ela mostra em detalhes os números e mostram como a fila do tempo de espera em cada estado do Brasil reduziu. Esse material fica à disposição pelos senhores pelo tempo. Eu só faço aqui um alerta, senador, que é uma preocupação da Previdência. Toda capacidade operacional ela tem limite, né? E nós vivemos um fenômeno social que a Previdência sozinha não tem condições de diagnosticar, de avaliar o que acontece. E eu estou falando dos benefícios de prestação continuada. Nós tivemos, no ano passado, eu não estou falando de concessão. As concessões cresceram depois que o Congresso Nacional, em 2021, flexibilizou a regra do corte de renda, de 1/4 de salário mínimo. Houve uma flexibilização no diálogo com o STF, depois que o presidente Bolsonaro vetou a mudança da regra, e isso aumentou o nível de concessão. Mas o que acontece no último ano e meio merece estudo. É que nós temos um crescimento avassalador, gigantesco, de requerimentos de benefício de prestação continuada. Não é um crescimento que ainda se tenha causas justificáveis. Para os senhores terem uma ideia, no ano passado, para terminar, no ano passado nós tínhamos em torno de 95 mil pessoas por mês requerendo BPC.
esse número já ultrapassou 150 de média por mês nos últimos 6 meses. Do ponto de vista operacional, a gente consegue fazer alguns diagnósticos, ainda sem valor científico, mas que apontam que há uma migração de buscas do cidadão que está em situação de desemprego ou em situação economicamente frágil, buscando BPC. Então, os níveis de concessão não cresceram, porque há regras muito claras na concessão. Percebe-se cada vez mais um número de pessoas que seria candidata a outros programas sociais, e até um diagnóstico que a gente faz, à medida que o sistema melhorou muito em relação a tempos de espera, isso atrai um público maior. Havia uma parcela da população que potencialmente teria direito, que não buscava porque pensava, vou ficar 1 ano ou 2 até haver uma decisão. Assim como tem aquela pessoa que numa situação de desamparo econômico pensa num atalho e busca um benefício que tem regras muito claras, mas que ele infelizmente não se enquadra. Então ele agenda uma perícia médica, ele ocupa a capacidade operacional, mas chega lá, ele claramente não é um quadro. Então esse é um estudo que o governo está se dedicando a fazer, a avaliar, encontrar alternativas, discutindo também uma série de atuações paralelas. Se criou um mercado também de empresas, e eu não estou falando de advogados, estou falando de empresas. A gente vê o comercial na TV o tempo inteiro, né? Consiga o seu BPC com muita facilidade. As autoridades têm investigado isso, a própria OAB, que percebe que não são advogados, mas que procuram aliciar, vender a ilusão para a pessoa, que ela pode obter o benefício em troca de facilidades. Eu termino, e agora sim concluindo, fazendo uma rápida defesa do modelo de previdência. Há uma agitação no mercado por uma nova reforma. Isso é evidente. Hoje, a capa do jornal O Valor traz mais uma dessas matérias falando sobre aumento de gasto da Previdência. E, primeiro, essas discussões não estão calcadas em números. Não estão. Vocês veem entrevistas minhas ou do ministro Lupe chamados para explicar números? Não. E nós estamos à disposição para fazê-los. Quando diz que há uma explosão de aumento de gastos no auxílio-doença, como está na capa do Valor hoje, por conta da ferramenta do ateste médio, que tem permitido a concessão do auxílio-doença muito rapidamente para casos de curta duração, eu digo o seguinte, eu rebato com números. Onde estão os números? Historicamente, em 40 anos, o auxílio-doença gasta entre 4% e 5% dos recursos da Previdência. Esse ano são 900 bilhões de gastos, são 41 bilhões estimados de gasto até o final do ano com auxílio-doença. É 4% dos gastos. A variação, historicamente, se dá entre 4 e 5. E é o que está acontecendo. Porque se em que pese nós estamos concedendo muito mais rápido e estamos pagando agora o que contratávamos com cheque predatado para o futuro, quando marcávamos uma perícia para daqui a um ano, o tempo de duração dos benefícios está reduzindo. Lembrem que eu falei no início que nós marcávamos uma perícia para dali 6 meses, para dali um ano, acontecia que alguém que tinha uma fratura de pé, uma lesão de ombro, uma patologia que o afastava do trabalho potencialmente por curto prazo, e nós pagávamos 6 meses de benefício, 8 meses de benefício. Nós tínhamos feito com que o perito médico federal, quando analisava BI, benefício por incapacidade, ele fizesse análise documental de corpo presente. Ou seja, o cidadão comparecia lá. Mas podia ser a esposa dele levando o atestado, o filho, um vizinho ou um carteiro. Porque quando você faz uma análise desse tipo, 1 ano depois, 6 meses depois, a pessoa não está mais doente. O que nós fizemos foi otimizar esse processo. Nós tínhamos transformado o cidadão brasileiro num carteiro. 6 meses depois, levando um pedaço de papel para o perito. O perito analisava tão somente o documento, não mais a pessoa. A pessoa não estava mais incapaz. O tempo médio, para concluir mesmo, que era de 180 a 300 dias de pagamento, mesmo para casos de curta duração, hoje está na casa dos 69 dias. Esse é o tempo que um cidadão, em média, precisa ficar afastado e ter condições de voltar ao trabalho. Levava tanto tempo pela nossa incapacidade de dar o benefício no momento oportuno. O que precisamos aqui no Congresso Nacional, e o governo tem falado sobre isso, é nos preocuparmos com as fontes de financiamento da Previdência. O tempo inteiro, a Previdência Social é vista como patinho feio, mas como o presidente aqui coloca, perda de receita continuada. A gente no governo aboliu a palavra déficit da Previdência, até por estarmos no campo progressista, mas reconhecemos que ficar depauperando a Previdência nos coloca numa situação de ter que encontrar formas de sustentá-la. Necessidade de financiamento da Previdência Social é fundamental. E essa é uma responsabilidade não só do governo, mas do Congresso Nacional. E eu lhe parabenizo, senador Paim, por essa audiência pública e pelo esforço continuado nesse trabalho. Muito obrigado. Tudo bem, doutor Aldo da Cunha Portal, secretário do Regime Geral da Previdência Social.